Em Jó 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Existia na terra servo Jó, temente a Deus e íntegro em suas ações. Lá em Marcos 5:25 diz: Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Versículo 28. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. 19:8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Versículo 9 diz: Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. A gente percebe que ambas as histórias de Jó, da mulher do fluxo de sangue e Zaqueu, existe algo em comum, que no caso é a fé, né? Que no caso eles foram salvos por conta da fé. Porém, a mulher do fluxo de sangue e Zaqueu são duas pessoas que não eram servos de Deus e que ouviram falar das premissas de Deus, ouviram falar o quanto Deus é bom e foi em busca dele, certo? E, no caso, a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada da enfermidade dela e a sua alma também. Já Zaqueu, ele não tinha enfermidade, porém a sua alma foi curada. Você percebe que ambos buscaram a Cristo, ambos foram atrás de Jesus. No versículo 27 de Marcos 5, diz que, no caso, ela se misturou no meio da multidão para poder chegar até a Cristo. E a fé dela era tão grande que ela disse que se somente eu tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Logicamente, a mulher queria a cura para a enfermidade dela, mas ela não estava preocupada somente com a cura da enfermidade dela, e sim da alma. É tanto que Jesus disse: vá que a tua fé te salvou. E Zaqueu, da mesma forma, que quando Jesus disse, a salvação entrou na sua casa. É interessante dizer que Jesus, ele se padeceu com essas duas pessoas que demonstraram buscar a Deus e buscar a sua atenção. A mulher buscou a sua atenção com a sua fé, tocando somente na capa dele, e Jesus percebeu que dele saiu virtude. Então você perceba, existia uma multidão com Jesus. Várias pessoas estavam tocando ele, mas um toque, ele percebeu a diferença. Zaqueu, o que foi que ele fez? Ele subiu numa árvore para poder se destacar, para poder ver Jesus. Todos nós sabemos da história de Jó, que no caso, Jó perdeu seus 7 filhos e 3 filhas. Todos nós sabemos que Jó perdeu tudo, todos nós sabemos da história de Jó. E o interessante a dizer é que em um mesmo dia, num mesmo instante, chegou um servo para falar para ele que ele havia perdido os bois e as jumentas, né? Que os sabeus levaram tudo e ainda mataram os empregados. No mesmo instante chegou um segundo servo, falou para ele que as ovelhas e os pastores, no caso, foram todos mortos por um raio que desceu dos céus. O terceiro servo era tipo assim, como se fosse a fila das notícias ruins. E o terceiro servo chegou para ele e disse que os camelos dele tinham sido levados pelos caldeus e ainda mataram os empregados. E o quarto servo chegou para ele e falou a pior notícia,
que no caso todos os filhos dele, eram 7 filhos homens e 3 mulheres, tinham morrido com um grande vento forte vindo do deserto. Tudo isso na mesma hora. Quando Jó ouviu tudo isso, ele poderia ter crachado Deus, ter amaldiçoado Deus, mas ele falou: nasci nu, sem nada, e sem nada eu vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Não bastando tudo o que aconteceu, Satanás fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas. Aí foi aí que a mulher de Jó falou para ele amaldiçoar o Deus dele e morresse. Porém, ele não fez isso, como nós já sabemos. Quando Jó estava lá com todas aquelas feridas, sem nada, sem filhos, sem bens, sem nada, né, na vida dele. E ele fez o que muita gente faz, provavelmente a gente também faça. Amaldiçoou o próprio dia do nascimento. Ele começou a falar, ele deveria ter morrido, que a mãe dele não deveria ter tido ele. Quem nunca, né? Por uma provação, não se desesperou e acabou falando palavras que não devia. E a gente percebe que esses 3 amigos deles ficaram 7 dias, 7 noites calados, sem dar um pio ao lado de Jó, somente para dizer: eu estou aqui, se precisar, no momento que precisar, eu estou aqui. Que é, muitas das vezes, o que a gente precisa quando a gente está em alguns momentos de dificuldade é que um amigo somente fique ali, do seu lado, sem falar nada, sem precisar dizer nada, mas somente que possa sentir a sua presença. Jó falou contra Deus. Deus disse: quem era ele para falar daquela forma? Quem era ele para falar daquele jeito? Num versículo, Deus diz assim: onde estava tu? Depois de tudo isso, Jesus o abençoou, trouxe 3 vezes mais para a sua casa. Eu queria falar que, mesmo com todas as coisas, Jó no início ele perseverou, porém caiu, se levantou e Deus o restituiu. Então, isso serve para que a gente possa perceber que nas provações, não é porque nós somos cristãos que nós não iremos passar. Perceba que Jó ele não fez nada de errado para que, no caso, passasse pela prova. Porém, ele estava passando aquela prova somente para ter mais sabedoria. Enfim, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe das nossas vidas. E se a gente passa por algo, o que a gente deve ter primeiro é fé, saber que Cristo que nos guia, Cristo que sabe de todas as coisas, então Ele sabe por que estamos passando. Então vamos perseverar, vamos ter fé e não falar nada contra Deus. Porque no momento que a gente fala algo contra Deus, acho que Deus fica assim: sim, tu não sabe o que é que eu vou fazer. Então fica aí quietinho na tua. Então, e falar também que quando a gente perceber que alguém está para baixo, que alguém precisa de ajuda, que a gente possa dar a mão. Como os amigos de Jó, eles não precisaram falar nada, eles somente estavam lá de corpo presente, falando que estavam lá para ele. Então que a gente possa também fazer isso pelos nossos irmãos. Até porque na Bíblia diz: quando um tiver caído, o outro levante. Então que a gente possa também fazer esse movimento do amor, certo? Porque às vezes é como se a gente não tivesse compaixão, a gente não tivesse amor pelo nosso irmão. E não é isso que a palavra de Deus nos traz, né? Nos traz que a gente possa amar o nosso próximo como a nós mesmos. E era isso que eu queria trazer.